Olá, meus irmãos, é com grande alegria que nós podemos cultuar o nosso Deus, um Deus que se faz presente em todos os lugares, um Deus vivo e real. Apesar dos nossos distanciamentos, dessas circunstâncias que estamos vivendo, Ele tem cuidado de nós. E até que Ele venha, possamos louvá-lo e levar a sua mensagem de salvação. Essa canção que vamos cantar e convidamos vocês aí na sua casa a cantar conosco, com alegria. Louve ao Senhor. Graças a Deus pelo grupo de louvor que iniciou o culto desta hora, e nós rendemos então a Deus toda a honra e toda a glória. Nós vamos orar nesse momento agradecendo a Deus pelo seu amor, pela sua bondade para com cada um de nós. Senhor, muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado pela vida eterna que há em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus, porque nós estamos em culto de adoração ao nome santo e bendito do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse é um tempo de buscarmos ao Senhor, conforme está escrito aqui em Oséias, no capítulo 6, o verso de número 3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Vamos fazer isso, vamos conhecer a Deus, vamos aproveitar esse tempo para buscar a Deus com todo o nosso coração. O grupo de louvor vai estar cantando a Deus neste momento.
diz ao mar, aqui te detenhas, da forma os montes. Soprou em minhas narinas a vida que deu a ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra ele. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. O que fazer? O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Vou te adorar, vou me prostrar, vou te adorar, vou me prostrar, vou te adorar. Eu vou me prostrar, vou te adorar, vou me prostrar, com fileira nos astros do céu. Amém. Amém. Graças a Deus. E nós estamos aqui também com a palavra de Deus no Salmo de número 24, verso 1. Ao Senhor pertencem o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que vivem nela. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus, nós cremos assim e nós queremos viver assim, de acordo com a palavra de Deus. E nesse momento nós vamos estar agradecendo a Deus por sua vida, por sua dedicação, pela dedicação dos seus dons, dos seus talentos, dos seus dízimos, das suas ofertas diante de Deus. E nós vamos estar então adorando a Deus. A gente sabe que muitos membros têm dedicado a Deus os seus dízimos e as suas ofertas nos horários e nos dias previstos pela igreja e também por outros meios. Oremos. Senhor, muito obrigado a Deus pelo teu amor, por tua bondade, porque as tuas misericórdias, elas duram para sempre e elas se renovam a cada manhã. Até o choro, Senhor, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por isso louvamos o teu nome agora, porque o Senhor tem nos dado o dom da vida, nos tem dado a vida eterna em Cristo Jesus, nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais, tem provido, ó Deus, as nossas necessidades de forma tal que podemos também, ó Deus, oferecer a nossa própria vida, Senhor, para ser uma bênção nas tuas mãos,
com os dons, talentos que o Senhor tem nos dado, os recursos financeiros. Então, louvado seja o nome do Senhor pela vida dos irmãos que estão se dedicando ao Senhor, dedicando seus dízimos e as suas ofertas diante do Senhor. Ó Deus, tem sido bênção nas tuas mãos nesse tempo. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Nós estamos hoje aqui com a palavra de Deus em Juízes, no capítulo 13. Capítulo 13 a 16, nós vamos dar uma olhada aqui na história de Sansão para tirarmos lições de vida para as nossas próprias vidas neste tempo. E nós estamos pensando assim numa ideia, numa temática para este momento. Vidas consagradas ao sagrado devem adorar somente ao sagrado. Quando nós olhamos aqui para o livro dos Juízes, nós lemos logo aqui no capítulo 13, você pode aí cultuar a Deus na sua casa, abrindo a sua Bíblia, acessando a sua Bíblia, fazendo tudo que você faria no templo, nesse horário agora de culto. Então aí no capítulo 13 de Juízes, no verso 1, logo nós encontramos uma expressão infeliz e, usando aqui de uma redundância, infelizmente repetitiva, que diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E então a pergunta é: o que fazer diante do pecado que tão de perto nos assedia? O que fazer diante do pecado que tão de perto nos rodeia, nos envolve, conforme diz a palavra de Deus? A resposta primeira para a gente sair dessa artimanha é receber a Jesus como Salvador da nossa vida, porque a morte dele matou a nossa própria morte para nos dar da sua vida, da vida eterna. Então a primeira resposta é aceitar a Jesus como Salvador. Em segundo lugar, é deixar Jesus ser o Senhor da nossa vida. Isso quer dizer separação para Deus, vidas consagradas a Deus. E é justamente sobre isso que a gente quer refletir nesse momento. Vidas consagradas a Deus, vidas consagradas a Deus, vidas consagradas ao sagrado, devem adorar somente o sagrado. E então, em primeiro lugar, para a gente pensar aqui no livro dos Juízes, nós podemos adorar somente aos sagrados, podemos adorar somente ao sagrado com vidas consagradas que ouvem a voz de Deus. Vidas consagradas que ouvem a voz de Deus. Olhe para a sua Bíblia aí, Juízes capítulo 13, de 1 a 5. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado e não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Observemos aqui nesse texto da palavra de Deus, quando nós estamos pensando que podemos adorar somente a Deus com vidas consagradas que ouvem a voz de Deus, que Deus aparece aqui para uma mulher estéril. O nome dela não nos é revelado aqui na palavra de Deus, mas é revelado o nome do esposo, que se chamava Manoá, e ele pertencia a uma das tribos de Israel. Naqueles dias havia uma opressão política dos filisteus sobre os israelitas, e esta opressão político, social, financeira, estava acontecendo já há 40 anos. Já pensou nisso? Nesse contexto,
Deus visita esta mulher que não tinha filhos e lhe faz uma promessa, dizendo o seguinte: você, mulher, é estéril, porém você ficará grávida, e eu já vou te adiantar, você terá um filho e você vai precisar entregá-lo a mim. E primeiramente você precisa entregar-se a mim para depois entregar o seu filho a mim, para ser somente meu, para fazer tudo o que eu quero, tudo que me agrada, para a minha adoração exclusiva. Da seguinte forma: primeiro, você não beba vinho, não beba nenhuma bebida fermentada, não coma nada impuro, ou seja, mantenha a sua vida para mim. Não mistura não, a sua vida é minha. A sua vida é somente minha, e o seu filho, ele será também meu, ele será nazireu, que significa consagrado ao sagrado, para adorar somente ao sagrado, desde o seu nascimento até a sua morte. Ele será meu instrumento para, presta atenção, começar a libertação de Israel das mãos dos filisteus. É interessante notar, e a gente vai lembrando aqui da palavra de Deus, lá no mesmo Antigo Testamento, nós temos a história de Ana. Ana, ela não tinha filhos, e ela um dia chorou diante de Deus, e ela derramou a sua alma diante de Deus, e pediu a Deus: Senhor, dá-me um filho, porque se o Senhor me der um filho, eu darei esse filho para o Senhor. Esse homem se chamou Samuel, e foi uma bênção nas mãos de Deus. Sabe o que a gente aprende quando a gente ouve a voz de Deus? Que as nossas vidas pertencem a Deus, os nossos filhos pertencem a Deus. E então, quando nós colocamos o nosso ouvido para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, então nós temos condições de consagrar a nossa vida para ser somente de Deus. Temos a palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus, vamos praticar a palavra de Deus. Em segundo lugar, vidas consagradas ao sagrado conversam com Deus. Então está escrito aí em Juízes capítulo 13, os versos 8 e 9, então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. E Manoá, seu marido, não estava com ela. Interessante aqui, meus amados, que a nossa vida consagrada ao sagrado precisa conversar com Deus, precisa ouvir Deus, e precisa também conversar com Deus. E o que Manoá, ele queria conversar com Deus? Ele queria saber como criar o seu filho, ele queria saber como criar a sua família. Só na direção de Deus nós avançamos na vida em todas as áreas, para amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, Manoá, aqui no verso 12, ele pergunta para Deus como devemos criar o menino. Como o Senhor quer que nós criemos o nosso filho? E o que esse menino fará na vida? E então, Deus vai lhe responder no verso 14, dizendo o seguinte: olha, a sua esposa não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Ela terá que obedecer a tudo o que eu ordenei a você. Olha, nós precisamos ouvir a voz de Deus se nós queremos ser adoradores do sagrado, para adorar somente o sagrado. Nós precisamos compreender o que Deus quer de nós. E o que mais importa na vida cristã não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu interpreto da palavra de Deus, se a pregação me agrada, se o louvor me agrada, se o culto me agrada. Não! Isso é grande ilusão. O culto é a Deus, os louvores são a Deus, a pregação da palavra é para enaltecer a glória de Deus, é para tornar Deus conhecido.
É para isso que nós adoramos a Deus e não para agradar a nós mesmos. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós estamos propensos a obedecer a voz de Deus. É interessante que a Bíblia diz que obedecer é melhor. Obedecer é melhor. E na Bíblia nós lemos a história de Samuel, de Saul, quando Deus fala ao rei Saul através de Samuel, dizendo o seguinte: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedecer é melhor, meus irmãos. Obedecer é melhor. Obedecer é melhor. Conversar com Deus, irmãos, não é tentativa de tirar algo de Deus que nos agrade. Não. Mas é desejo simples de obedecer a Ele. Então, leiamos a palavra, ouçamos a palavra, pratiquemos a palavra de Deus. Em terceiro lugar, vidas consagradas ao sagrado oferecem o melhor a Deus. Vidas consagradas ao sagrado oferecem o melhor a Deus. Olhe para a sua Bíblia aí, Juízes, capítulo 13, verso 15. Você pode ir até anotando aí as lições que Deus tem falado ao seu coração, porque antes de Deus falar ao seu coração, Deus falou ao meu coração. E então, no capítulo 13, no verso 15, está escrito: Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasses conosco, queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era anjo do Senhor. Certamente que aquele cabrito era uma prova de que Manoá e sua esposa queriam oferecer a sua gratidão a Deus, oferecendo o melhor a Deus. Quão bom, meus amados, é quando nós temos o nosso coração grato a Deus. Nós não fazemos por imposição, nós não fazemos por regra, mas nós fazemos por fé, por reconhecimento e por gratidão a Deus. Entretanto, o melhor que nós temos para oferecer a Deus não são coisas, não é ouro, não é prata, mas a nossa própria vida. Sabe por quê? Porque quem entrega a vida, entrega o quê? Entrega tudo a Deus. E Deus quer a nossa vida. Filho meu, dá-me o teu coração. O coração é a vida. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós estamos propensos a entregarmos tudo a Deus. E aquele casal, Manoá e a sua esposa, eles ofereceram a Deus a vida do filho que ia nascer. E o filho nasceu. Colocaram o nome de Sansão, que significa brilho. E quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós somos transformados em brilho de Deus, em luz do mundo, em sal da terra, em bom perfume de Cristo, em carta aberta de Jesus a este mundo, mesmo com todas as nossas falhas. Só tem um que é perfeito, o nosso Pai que está nos céus, o que também não é desculpa para nós, porque o Senhor Jesus mesmo diz: sede vocês perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aí nós olhamos aqui para a Bíblia Sagrada quando nos afirma que Deus, Ele ofereceu o seu melhor para nós. Ele ofereceu o seu próprio Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, meus amados, quando nós olhamos aí para o capítulo 13, os versos 24 e 25, a Bíblia diz aí que Sansão cresceu. Capítulo 13, 24 e 25. Sansão cresceu. O Senhor Deus o abençoou. Se queremos bênçãos, ela só pode vir de Deus. Só Deus abençoa, para abençoar hoje, amanhã
e depois de amanhã e sempre. O Espírito Santo diz aí os versos 24 e 25, o Espírito Santo de Deus começou a agir nele quando ele estava em Manaedã, entre Zorá e Estaol. Grave essa expressão porque nós voltaremos ao final desta mensagem. O Espírito Santo de Deus começou a agir nele quando ele estava em Manaedã, entre Zorá e Estaol. Aliás, a vida com Deus se desenvolve com o tempo. Nós passamos tempo com Deus, nós estamos andando com Deus, nós estamos aprendendo com Deus, assim como foi Sansão, mesmo com as suas falhas que a gente vai percebendo aqui na leitura da palavra de Deus. Nós vamos andando, nós vamos caminhando, nos relacionando, conversando com Deus, oferecendo o melhor a Deus, ouvindo a voz de Deus, e nós vamos então ficando parecidos com Deus, de glória em glória, pelo Espírito Santo de Deus. Assim como foi Enoque, que andou com Deus e foi tomado por Deus, Deus para si o tomou. Pergunta: temos andado com Deus? Temos nos relacionado com Deus? Temos ouvido a voz de Deus? Temos conversado com Deus, mesmo quando tudo vai bem? Temos nos relacionado com Deus? Temos oferecido o tudo a Deus, o melhor a Deus? Vidas consagradas ao sagrado mantêm o foco na vida cristã. Vidas consagradas ao sagrado mantêm o foco na vida cristã. É interessante que a mãe de Sansão, o pai de Sansão, eles sabiam o que fazer com suas próprias vidas, consagradas ao sagrado para adorar somente ao sagrado. Eles buscaram ao Senhor Deus, eles mantiveram o voto de vida consagrada ao Senhor. Reparou aí? Refletiu aí? Mantiveram constância, perseverança, mantiveram o voto de vida consagrada ao Senhor, para ser somente de Deus. Aqueles pais, eles ensinaram o seu filho com a própria vida. O nosso testemunho de vida, o que fazemos, vale muito mais do que aquilo simplesmente que a gente diz. E Sansão, ele até começou bem, mas ele não continuou bem. Ele teve problemas sérios com o seu relacionamento com as mulheres. Ele tocou em cadáveres, coisa que era proibido para um separado de Deus naqueles dias. Ele comeu mel que estava dentro de um corpo de um leão morto ali. Ele brincou com respeito ao segredo da sua força até ser descoberto. Ele foi brincando, brincou uma vez, os dias passaram, brincou de novo, os dias passaram, brincou pela terceira vez, e na terceira vez ele falou sobre trança no cabelo. Os dias passaram, ele foi ali sendo experimentado, e aí ele se afadigou, ele não aguentou mais, ele entregou o ouro, fala assim: olha, a minha força está no cabelo. E aí brincou demais. A Bíblia diz assim, olha: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Sansão, nas brincadeiras com o pecado, ele foi capturado pelos inimigos. Ele teve os seus olhos furados. Ele passou de libertador do povo de Israel, e ele passou de libertador, de juiz do povo de Israel, e agora ele passa a divertir os inimigos do povo de Deus. Que coisa triste quando nós caímos nas garras do nosso próprio pecado. Se acusa muito Satanás disso, daquilo outro, acusa-se o pecado, acusa-se a pessoa. Nós temos que fazer como o salmista: Deus, eu pequei contra ti, eu quero assumir a minha culpa, o meu pecado. É isso que nós precisamos fazer.
Mas Sansão, ele achava que a sua força estava no cabelo. Não, Sansão, a sua força não estava no cabelo, não, meu filho. A sua força estava em Deus. É de Deus que nós dependemos. E o cabelo de Sansão ali na prisão, ali quando ele estava divertindo os inimigos, o tempo foi passando, o seu cabelo também foi crescendo, e aí ele precisou olhar para o céu, pensar em Deus, conversar com Deus, e ele orou ao Senhor pedindo: Deus, mais uma vez, só mais uma vez, dá-me a força novamente. E aí ele percebeu que a sua força estava no Senhor. A nossa força está no Senhor. No tempo de pandemia, a nossa força está no Senhor. No tempo de isolamento, a nossa força está no Senhor. A força da igreja que não está no templo está no Senhor. Está no Deus da nossa salvação, e com a sua oração respondida, Sansão vingou-se dos seus inimigos. E a Bíblia diz então que foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. E aí, a vida também de Sansão termina de forma trágica. Uma morte trágica, trágica, trágica. Lembra de onde Deus começou a usar a vida de Sansão? Foi entre Zorá e Estaol. Interessante, que foi ali também que terminou a sua vida. Foi ali que ele foi sepultado. A Bíblia declara que quando nós cremos em Cristo como Salvador da nossa vida, há festa no céu. Este é o início. É o início. Sansão começou bem, mas não terminou bem, porque não continuou bem. Então o início é quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. E também há a continuação, a perseverança, a caminhada, dia a dia com Deus. Isso significa entregar-se a Deus hoje, entregar-se a Deus daqui a pouquinho, entregar-se a Deus amanhã, depois de amanhã, e sempre, 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 sempre. Mais de Cristo eu quero ser, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais de Cristo na nossa vida. Iniciar bem, para continuar bem, para terminar bem. Por isso é necessário manter o foco em Cristo, manter o foco na vida cristã. Hoje, nós aprendemos que vidas consagradas ao sagrado devem adorar somente ao sagrado, ouvindo a voz de Deus, conversando com Deus, oferecendo o melhor a Deus, mantendo o foco em Cristo. Mantendo o foco em Deus, no autor e consumador da nossa fé. Tudo começa quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador. E em Cristo nós somos salvos, porque Cristo escreve o nosso nome no seu livro, no livro da vida do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu sou feliz porque Jesus é o meu Salvador. Eu não sou feliz por isso ou por aquilo outro, mas eu sou feliz porque Jesus me salvou. Você já tem essa felicidade no seu coração? Você é convidado para, neste momento, entregar a sua vida a Jesus como Salvador da sua vida. Você é convidado, nesta hora, a consagrar-se, a entregar-se a Deus, para entregar daqui a pouco e sempre, e amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mas isso precisa ser com muita urgência, porque a Bíblia assevera para nós que a vida é como um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Nós agradecemos por esta palavra tão rica, tão maravilhosa, que fala de forma tão profunda no nosso coração, e nós queremos agradecer ao Senhor, nós queremos consagrar, entregar, separar a nossa vida para ser somente do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, porque no mundo nós temos aflições, nós temos combates, embates, enfrentamentos. Nos ajude, Senhor, e ajude essa pessoa também que está hoje aceitando a Jesus como Salvador da vida dela. Escreve o nome dela na vida do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, nós clamamos a Ti agora
pela salvação em dezenas, centenas e milhares de vidas para a tua honra, para a tua glória, porque o teu Espírito Santo, ele não se limita, ele não tem limites de agir. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você hoje entregou a sua vida a Jesus como Salvador, procure compartilhar com a Igreja Batista Boa Fortuna. Diga que você hoje entregou a sua vida a Jesus como Salvador. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E nós vamos ouvir o grupo de louvor cantando uma adoração a Deus, dizendo: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Como o nosso Deus é maravilhoso. Como o nosso Deus, Ele tem sido misericordioso, Ele tem cuidado de nós, Ele tem derramado a sua graça, o seu amor, a sua proteção em cada detalhe, né? E não há nada que nós possamos fazer para recompensar isso. Ele só pede algo, só pede que nós consagremos nossa vida, todo o nosso ser, tudo que temos a Ele. E essa canção, essa oração que nós vamos fazer a Deus nesse momento. Ao Rei dos Reis eu consagro tudo o que sou. Maravilhoso, né, irmãos? Graças a Deus pela vida
desses amados irmãos. Nós queremos convidá-lo para participar da igreja em sua casa neste tempo. Só lembrando o seguinte, que nós estamos nesse tempo assim por causa do isolamento, por causa das leis que pedem para que assim façamos para a proteção nossa e das outras pessoas também, mas a gente sabe que nada substitui o culto presencial. E no tempo de Deus nós vamos estar de volta no templo, juntos em adoração a Deus, e você é convidado a participar desses cultos também, tanto online agora quanto no futuro, os cultos presenciais. Por enquanto, então nós estamos na igreja em sua casa. Participe com a Igreja Batista Boa Fortuna, participe com a congregação, a nossa congregação batista ali no Carulas. Na segunda-feira nós temos os ministérios cuidando uns dos outros. Na terça-feira nós temos o pastoreio, uma equipe de voluntários da Igreja Batista Boa Fortuna, da congregação batista Carulas, ligando, enviando mensagens de áudio, de vídeo, enfim, orando com você. Na quarta-feira nós temos a SEB, que é a sala de escola bíblica, 7h30 da noite, nas redes sociais. Na quinta-feira nós temos o pastoreio, uma mensagem de vida e esperança enviada pelo pastor Josué Brum para a sua vida, também através das redes sociais. É uma mensagem assim, no estilo devocional. Na sexta-feira nós temos o PGF, Pequeno Grupo Familiar. A igreja envia um roteiro para o WhatsApp e então todos ali, a família então se reúne, escolhe um líder ali e participam ali daquele pequeno grupo familiar. Tem sido uma bênção, tem sido uma experiência muito especial. Também daqui a pouquinho nós vamos já estar disponibilizando até de forma antecipada a leitura da Bíblia para os meses de maio e junho, para que você possa continuar lendo e ouvindo a palavra de Deus. A nossa oração nesse final é que Deus o abençoe em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo do Senhor repousem, ó Deus, sobre o teu povo, reunido nesse culto, nesta hora, e em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Um grande abraço no seu coração.